Olá, seja bem-vindo ao dia 318 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia todo em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações e que você possa contar para as pessoas sobre esse projeto que você está encerrando juntamente comigo esse ano. Hoje nós iremos ler 1 Crônicas no capítulo 3 e capítulo 4, iremos a Hebreus no capítulo 9, iremos ao profeta Amós no capítulo 3 e iremos a Salmo 148. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 3, nós vamos ler sobre os filhos de Davi, ler sobre os reis de Judá, nós vamos ver sobre a linhagem real após o exílio, nós vamos ver no capítulo 4 de 1 Crônicas os descendentes de Judá, nós vamos ver também os descendentes de Simeão. Tudo isso aqui no capítulo 3 e no capítulo 4 de 1 Crônicas. Vamos à leitura? 1 Crônicas, capítulo 3. Esses foram os filhos de Davi, nascido em Hebron. O filho mais velho era Aminon, filho de Aionã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filho de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, de Ragite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, da mulher de Eglá. E são esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebron, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Batseba, o filho Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Eluz, Elisua, Eupadlete, Nogá, Nefegré, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram os filhos de Davi, além dos que teve com as suas concubinas e a sua filha Tamar, irmã deles. O rei Salomão foi Roboão. O filho de Salomão foi Robão, o filho de Robão foi Abias, o filho de Abias foi Asa, o filho de Asa foi Josafá, o filho de Josafá foi Jeorão, o de Jeorão foi Acasias. Acasias foi Joás, o filho de Joás foi Amazias, o filho de Amazias foi Azarias, o filho de Azarias foi Jotão, o filho de Jotão foi Acás, o filho de Jacás foi Ezequias, o filho de Ezequias foi Manassés, o filho de Manassés foi Amon, o filho de Amon foi Josias, o filho de Josias foram Joanã, o primeiro, Joaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os sucessores de Joaquim foram Joaquim e Zedequias. E esses foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Seatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Zecamias, Rosama, Nedabias. E esses foram os filhos de Pedaias: Zorobabel, Simeu. E esses foram os filhos de Zorobabel: Mesulão, Hananias e Selomite, irmã deles. Zorobabel teve mais 5 filhos: Hassubá, Oel, Berequias, Razadias, Jussabe, Resede. E esses foram os descendentes de Ranias, Pelatias, Gessaías. E esses foram os filhos de Refaías, Arnã, Obadias, Secanias. E esses foram os descendentes de Secanias: Semaias, o filho de Rastu, Irgal, Bariá, Nearias, Safate. E esses são seus todos descendentes. E esses foram os filhos de Nearias: Eonenai, Ezequias, Azricão. Assim foram os 7 filhos de Elionai: Odavias, Eliacibe, Pelaias, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 1 Crônicas, capítulo 4. E esses também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmim, Hur, Sobal. Reaias, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Almai e Laade. E esses foram os clãs dos Zoratitas. E esses foram os filhos de Etã: Jezreel, Imás, Idibás. E a irmã chamava-se Hazelelpone. E ainda Penu, pai de Geder, e Ezer, pai de Ruza. E esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate, pai de Belém. Assur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres: Relá e Nanará. Hanará e deu ao Auzã e Éfer.
Temeni e Rastari, e esses foram os filhos de Nanará, e esses foram os filhos de Relá, Zerete, Zoar, Etenã e Cós, que gerou Anube e Jozobeba, e os clãs de Aarel, filho de Harum. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores odeia a luz, Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, abençoe-me e aumente as minhas terras, que as tuas mãos estejam comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Mier, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Passeia e Tenai, fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Recoa. E estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Saraias. E esses foram os filhos de Otoniel, Atate, Meonotai gerou Ofra, Seraia gerou Joabe, fundador de Harazim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. E estes foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Uru, Elá, Naã. E esses foram os filhos de Elá, foi Kenaz. E estes foram os filhos de Jealelel, Zifi, Zifa, Tiria e Hazarel. E esses foram os filhos de Ezra, Getel, Mered, Éfer, Jalom. Mered casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai, Isba, fundador de Estemoa, e sua mulher judia deu à luz a Gered, fundador de Gedor, Eber, fundador de Socó, e Jutiel, fundador de Zanoa. E esses foram os filhos da mulher de Jodias, irmã de Nanã, o pai de Keila, os Garmita, e Estemoa e Maacatita. E esses foram os filhos de Simeão: Amnon, Riná, Bené, Hanã e Tilom. E esses foram os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. E esses foram os filhos de Selá, filho de Judá: pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Sarafe, que governavam em Moabe, em Jabi-Leém. Abre parênteses. Esses registros são das épocas antigas, fecha parênteses. Eles eram olheiros e habitavam em Nataim, em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. E esses foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá, Samuel, Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibizão, que foi pai de Misma, e estes foram os descendentes de Misma, o seu filho Ramuel, pai de Zacur, que foi pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, por isso todos seus clãs não se igualaram em números à tribo de Judá. E eles viveram em Berseba, Molabdá, Hazar, Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Orma, Ziglag, Bet, Marcobote, Hazar, Sussim, Bet, Biri e Sarazarim. E esses foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades em Etã, Aim, Rimon, Toquém, Assã, com todos os povoados ao redor delas, até Baalate. Nessas cidades viviam e mantinham seus registros genealógicos: Mesobabe, Janleque, Jossa, filho de Amazias; Joel, Jeú, filho de Josebias, neto de Seraias e bisneto de Aziel. Também Elionai, Joacabá, Joseias, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filha de Sif, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Semaias. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Seus familiares cresceram muito e por isso foram às arredores de Gedor, a leste do vale, e busca de pastagem para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas, numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas também viviam ali anteriormente. Durante o reinado do rei Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois haviam pastagem para os seus rebanhos, e 500 desses simeonitas, liderados por Pelatitas, Nearias, Refaías e Uziel,
filho de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado, que ali vivem até hoje. Vamos agora ao Novo Testamento? No Novo Testamento nós vamos ler Hebreus no capítulo 9. Hebreus no capítulo 9 nós vamos ler a adoração no tabernáculo terreno e também nós vamos falar sobre o sangue de Cristo. Vamos a essa leitura? Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa, os pães da presença. Por trás do segundo véu havia uma parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. E nesta arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca, e a respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem se apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo, pelo pecado do povo que havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que a oferta e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência plenamente perfeita. Era apenas uma prescrição que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes ou de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que os tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que servamos a Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testemunho, de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro a todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são puras com sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou no santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus, em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez para tirar o pecado de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Você aguarda Cristo? Você está na esperança dessa palavra? Que o Senhor seja louvado através dessa palavra. Vamos agora ao profeta Amós, aqui no capítulo 3 do profeta Amós, nós vamos ler sobre as testemunhas convocadas para acusar Israel.
Vamos ler quem são essas testemunhas? Diz assim o profeta Amós no capítulo 3. Ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelita, contra todas essas famílias que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se a caça se nada caçou? Cai um pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor não tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito, reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que ali há e a opressão no meio do povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios e que roubam e saqueiam. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano: o inimigo cercará o país, e ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor. Assim como o pastor livra a ovelha, arrancando-a da boca do leão, só 2 ossos da perna, um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isso e testemunhem contra as descendências de Jacó. Declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas dos altares serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno, junto com a casa de verão, e as casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Vamos agora a Salmo. Hoje nós faremos a leitura de Salmo 148. É um salmo de cântico, de alegria. Vamos a esse salmo lindo, essa composição de salmo, de cântico. Diz assim, Salmo 148. Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem nas alturas, louvem todos os anjos, louvem-no todos nos céus, exércitos celestiais, louvem no sol e a lua, louvem todas as estrelas cintilantes, louvem os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem eles o seu santo nome, pois ordenou e eles foram criados, ele os estabeleceu em seus lugares. Para todo sempre, Deus lhe um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas das profundezas, relâmpagos e granizos, neves e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e aves, reis da terra, e todas as gerações, e todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus, e ele concede poder ao seu povo, que recebeu louvor de todos seus fiéis, dos israelitas, o povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Grato pela tua companhia. Se o Senhor nos permitir, nós retornamos amanhã com mais um dia da nossa leitura bíblica. Te agradeço. Até lá.